Gostaria agora de ajudar a dar início à estreia de um novo e emocionante programa de comédia que todos vocês vão desfrutar durante muito, muito tempo. Protagonizado por Tom e Dick Smothers. Bom, foi só isto? Sim. Gosto de bater forte e sair rápido. Tommy, esta é uma música idiota. Nunca ouvi falar. Não sei onde foste buscar isso, mas é estúpido. Um homem com uma guitarra acústica estava no meio do palco da televisão nacional. Cantou uma história simples sobre um capitão que liderava os seus soldados numa marcha. Mas escondida por detrás daquelas letras estava uma mensagem que fez com que uma estação de TV entrasse em pânico e decidisse cortar todo o segmento. 10 anos depois, a mesma música ficaria para a história como um dos protestos mais ousados a atingir as ondas hertzianas americanas. Mas esta foi apenas a ponta do iceberg. Durante 3 temporadas, o Smothers Brothers Comedy Hour enfrentou a censura, o governo e a televisão nacional. A partir desta cena, tiveram lugar uma série de acontecimentos underground, muito mais intensos. Tenho lido sobre a situação na China Vermelha, porque toda a gente está a acompanhar isso. E então pensei, é isso mesmo. O mundo inteiro está a observar a China Vermelha. E estão a observar para ver o que o presidente Língua Morta vai fazer ali. O programa que a CBS quer enterrar vivo a 24 de setembro de 1967. Durante a segunda temporada do Smothers Brothers Comedy Hour, o cantor folk Pete Seeger fez a sua primeira aparição na televisão norte-americana em mais de uma década, depois de ter sido colocado na lista negra por se recusar a testemunhar perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Com o seu cabelo grisalho, guitarra acústica familiar e rosto calmo, Seeger cantou a música Waist Deep in the Big Muddy. A história da música conta a história de um oficial do exército que teimosamente lidera suas tropas através de um rio perigoso, mesmo com avisos, e acaba por se afogar. A letra parece um piquenique militar, mas quem acompanhou as notícias na altura entendeu que a insinuação era diretamente dirigida à liderança americana, que estava atolada na Guerra do Vietnã. A CBS ordenou que toda a apresentação fosse cortada da transmissão, alegando sensibilidade política. Mas Tom Smothers reagiu furiosamente. Defendeu que a música não só refletia os sentimentos de milhões de americanos sobre a guerra, mas também era um teste de liberdade de expressão na televisão. Numa entrevista ao New York Times, em outubro de 1967, Tom considerou a decisão de censura como cobarde e um exemplo de controlo de rede injustificado. Nos bastidores, a luta intensificou-se. Tom e Dick Smothers exigiram que a CBS repetisse a apresentação. Não só escreveram cartas internas, como também aplicaram pressão pública. Respostas de telespectadores de todo o país foram enviadas para a sede da CBS através de cartas, telefonemas e até petições exigindo uma repetição. Ambos os lados perceberam que o incidente tinha ido além de um programa de televisão. Quase 5 meses depois, a 18 de fevereiro de 1968, Seeger regressou e cantou Big Muddy na íntegra na Rádio Nacional. Desta vez, a CBS cedeu à pressão pública. O segmento não foi editado, mas o preço era muito mais elevado. A CBS começou a colocar o programa sob intenso escrutínio. Numa gravação interna divulgada pelo historiador David Biancoli em Dwight Heights 23, o chefe da censura William Tankersley disse: "Não podemos deixar que este programa se torne um púlpito para os manifestantes anti-guerra." Na perspectiva da televisão, este era um precedente perigoso. Um artista que tinha sido excluído do sistema de mídia tradicional estava a ressurgir com uma mensagem política clara e sem edições em horário nobre. Os executivos da cadeia não viram isto como um erro isolado, mas como uma queda perigosa a longo prazo. George Sunga, o produtor sênior do programa, revelou numa entrevista de 2002 que a CBS gravou todas as reuniões entre Tom Smothers e os censores após o evento. Durante uma reunião tensa, Tom disse ao representante da CBS: "Se não podemos dizer aquilo em que acreditamos, não faz sentido ter este programa." Ironicamente, depois de a apresentação ter sido transmitida, o programa continuou a ter altas classificações e críticas positivas. Pete Seeger não só atuou, como se tornou um símbolo de liberdade criativa renovada na televisão. Mas, para a CBS, o incidente marcou o início de um período de controle rigoroso. Cada guião, cada linha de diálogo, cada convidado a partir desse ponto teve de ser revisto linha a linha.
O próprio Seeger admitiu mais tarde que não fazia ideia de que uma canção folclórica pudesse causar tamanha reação negativa. Mas, como o próprio Tom Smothers disse numa reunião interna, gravada pelo produtor Ernest Chambers, a televisão é uma ferramenta que molda a percepção. Se tem medo de uma música, ela está a cumprir o seu papel. Projeto destruído a 15 de setembro, 1968. O primeiro episódio da terceira temporada do Smothers Brothers Comedy Hour começou com um convidado especial, Harry Belafonte, um artista negro conhecido pelo seu ativismo pelos direitos civis e pelas suas opiniões abertamente anti-guerra. Canto Don't Stop the Carnival, uma canção com uma melodia animada que parecia escapar a conotações políticas, mas foi a forma como o programa lidou com os visuais que causou a reação da CBS. Durante a apresentação de Belafonte, os produtores intercalaram cenas documentais da repressão de agosto de 1968 aos manifestantes na Convenção Nacional Democrata em Chicago. A violência era clara. Polícia a espancar manifestantes, usando gás lacrimogênio e detenções arbitrárias. As imagens não eram desfocadas, nem cortadas, e eram acompanhadas por uma banda sonora alegre que acrescentava uma sensação de sátira cruel. A reação da CBS veio numa antevisão interna. Os executivos ordenaram de imediato o corte de todo o segmento. Tom Smothers opôs-se veementemente, insistindo que colocar a verdade na televisão não era um ato disruptivo, mas um dever moral. Mas a CBS não cedeu. De acordo com um artigo de 20 de setembro de 1968 do Washington Post, a cadeia emitiu um memorando interno a informar que o segmento poderia prejudicar a imagem de toda a cadeia. Numa conferência de imprensa 3 dias depois, Tom Smothers disse aos jornalistas: "Não acrescentamos nada à verdade. Nós simplesmente não o tiramos." Ao mesmo tempo, centenas de cartas de protesto foram enviadas à CBS por telespectadores de todo o país. Muitas delas de veteranos americanos e estudantes universitários, exigindo que o segmento fosse retransmitido. O mais ultrajante não foi a remoção em si, mas o que aconteceu numa entrevista de 2022 à PBS. O produtor executivo Ken Fritz confirmou que as imagens originais do segmento foram intencionalmente destruídas pela CBS, em vez de serem simplesmente arquivadas ou mantidas em reserva. O objetivo, disse, era garantir que o conteúdo nunca fosse reproduzido, vazado ou usado como prova. Foi uma das poucas ocasiões na história da televisão americana em que um segmento foi completamente destruído devido a considerações políticas. No entanto, uma cópia aproximada da filmagem foi mantida num arquivo pessoal por Tom Smothers. Em 2021, as imagens foram descobertas durante a preparação do documentário da PBS, The Smothers Brothers Comedy in Conflict. Quando o documentário foi transmitido em novembro de 2022, as imagens originais foram mostradas ao público pela primeira vez. A reação foi imediata nas redes sociais. Muitos espectadores modernos não conseguiam acreditar que um comentário tão claramente social fosse considerado demasiado extremo para ser exibido. No mesmo documentário, a historiadora de mídia Alison Perlman observa que a destruição da fita pela CBS demonstra até que ponto tinham medo de uma comédia que ousasse mostrar a realidade. Não queriam que o público enfrentasse a verdade, mesmo que esta fosse contada através de uma música engraçada. Ela observa ainda que este acontecimento pode ser visto como o culminar da batalha entre a censura televisiva e os artistas televisivos que queriam usar as suas vozes de forma responsável. A maldição da censura, a 10 de novembro de 1968. Durante o 7º episódio da terceira temporada, o The Smothers Brothers Comedy Hour gravou um especial escrito e interpretado pela comediante Elaine May. O segmento não tinha nada a ver com guerra, protestos ou violência nas ruas. Foi realizado pela CBS e nunca foi transmitido. Elaine May interpreta uma censora televisiva que se coloca diante das câmeras, lendo solenemente um memorando que enumera todas as coisas que não podem ser ditas na guerra da televisão nacional: religião, raça, injustiça, polícia, capitalismo e até a menção da palavra censura. A lista vai ficando cada vez maior à medida que ela vai lendo. O ritmo do sketch torna-se cada vez mais frenético. No final, a personagem de May deixa cair a folha de papel, olha diretamente para o público e diz: "Se não podemos dizer nada de importante, estamos apenas a enganar-vos com piadas vazias." Depois, ela rasga o guião todo e sai do palco em silêncio. Tom Smothers propôs exibir o sketch na íntegra,
Sem edição. A CBS rejeitou imediatamente. Numa reunião com o diretor de programação Mike Dan, Tom perguntou o motivo do corte. A resposta é que ofende o sistema. Como revelou o produtor Ernest Chambers no artigo de 2023 do Journal of Broadcasting and Electronic Media, a CBS rejeitou o sketch não pelo seu conteúdo político específico, mas porque expunha abertamente o mecanismo de censura que eles próprios operavam. Elaine May nunca mais apareceu no programa. Tom Smothers ameaçou demitir-se se a CBS continuasse a cortar conteúdos com opiniões fortes numa reunião que foi posteriormente gravada e divulgada. Tom disse aos executivos da CBS que a comédia não foi criada para adormecer as pessoas. Pode fazer as pessoas rir, mas se não pensarem nisso mais tarde, teremos falhado. Após o segmento descartado, a CBS implementou um processo de verificação de guiões ainda mais rigoroso. Cada linha de diálogo, cada número musical, cada cena tinha de ser aprovada dias antes das filmagens. Surpreendentemente, o sketch de Elaine May não foi destruído. Uma gravação aproximada sobreviveu, preservada por ela no seu arquivo pessoal. Em 2022, a gravação foi restaurada pela PBS e incluída num documentário sobre o programa. Foi a primeira vez que o público ouviu a atuação completa. O historiador David Bianculli, que entrevistou Elaine May na década de 1980, observa no documentário que o sketch era mais do que apenas uma brincadeira. Foi um aviso, uma representação precisa do que aconteceu a seguir. O espetáculo foi sufocado de dentro para fora. Monologia eliminada. Na noite de 9 de fevereiro de 1969, no episódio 19 da terceira temporada, Tom Smothers subiu ao palco sozinho para fazer um pequeno monólogo pouco antes do próximo segmento de comédia. Mas desta vez não foi brincadeira. Olhou para a câmera e disse: "Estamos a gastar milhares de milhões de dólares para bombardear um país cujo povo só quer viver em paz. Alguém mais acha isto ridículo?" A fala não fazia parte do guião pré-enviado. Foi adicionado pouco antes das filmagens e o público do estúdio ouviu-o na íntegra. A CBS não deixou que isto vazasse. Na transmissão final, o monólogo foi completamente cortado e substituído por um anúncio publicitário. O motivo alegado foi que o conteúdo não era adequado ao formato de entretenimento, mas a interferência não se ficou pelas edições. 3 dias depois, Tom Smothers foi convocado para o gabinete do presidente da CBS, William Paley. De acordo com o seu livro de memórias, Dangerously Funny, Paley disse-lhe sem rodeios: "Está a transformar este programa num jornal de propaganda. Parem com isso ou cancelaremos." Tom respondeu: "Se dizer a verdade é propaganda, prefiro ser propaganda do que estar em silêncio." Entretanto, a reação dos espectadores foi rápida. Muitos dos que estiveram presentes na gravação enviaram cartas à CBS, questionando o motivo pelo qual o discurso tinha sido cortado da transmissão. Uma das cartas, citada no Los Angeles Times de 15 de fevereiro de 1969, dizia: "Por que cortar uma ideia tão simples e razoável? A televisão é um local onde o público deve poder ouvir uma vasta gama de opiniões, mesmo que discorde." O que Tom Smothers não sabia na altura era que a CBS estava a compilar um dossiê interno sobre ele desde o final de 1968. Numa entrevista de dezembro de 2023 ao Hollywood Reporter, a historiadora Catherine Kramer Brownell revelou que a CBS estava a compilar todas as declarações, ações e situações controversas que Tom tinha feito em preparação para uma ação legal e mediática, justificando a sua demissão. O dossiê incluía uma nota do censor, Chef William Tankersley. Tom Smothers é uma ameaça à estabilidade da rede. O incidente do monólogo não foi apenas um ponto crítico entre Tom e a CBS, mas também criou tensão interna com Dick Smothers. De acordo com o produtor Ernest Chambers, Dick disse numa reunião privada: "Eu apoio o Tom, mas o programa está a afastar-se do seu propósito original. Precisamos de conhecer os limites em público." No entanto, os irmãos mantiveram-se absolutamente unidos. Interferência política. Em abril de 1969, a CBS tornou-o oficial. O Smothers Brothers Comedy Hour foi cancelado. A razão apresentada foi administrativamente simples. O programa não conseguiu enviar os episódios aprovados a tempo, violando os termos do seu contrato. Mas o que se passava nos bastidores era muito mais complexo e político. Os documentos da divulgação posterior do processo Smothers Brothers
O processo CBS mostravam que os Smothers Brothers tinham enviado fitas dentro do prazo várias vezes. Mas a CBS atrasou deliberadamente a aprovação do conteúdo para criar razões administrativas para cancelar o programa. Tom Smothers forneceu provas de registros de entrega de fitas e tempos de aprovação excepcionalmente longos. Notavelmente, na altura, o programa ainda estava entre os 10 mais vistos do país. O verdadeiro motivo da decisão da CBS, no entanto, não foi técnico. Em 2024, numa conferência na UCLA, o historiador dos mídia Robert Thompson divulgou um conjunto recentemente desclassificado de documentos internos da Biblioteca do Congresso. Entre elas estava uma carta datada de 6 de fevereiro de 1969, de H.R. Haldeman, um conselheiro sênior do presidente Richard Nixon, para William Paley, presidente da CBS. A carta pedia à CBS que controlasse rigorosamente as mensagens anti-guerra e os divisionistas no ar. Abaixo, uma nota escrita à mão dizia: "Os Smothers Brothers estão fora de controlo." Os documentos incluem também transcrições de chamadas entre funcionários da Casa Branca que se referem ao programa como uma potencial ameaça ao controle dos meios de comunicação de massa. O que o governo não pode censurar diretamente. Exerce pressão indireta através de patrocinadores, painéis publicitários e relações de alto nível com os proprietários de redes. A CBS não contestou a autenticidade dos documentos. Numa breve declaração após a conferência, a cadeia disse apenas que a decisão de cancelar o programa foi baseada numa série de fatores complexos da época. Isto aumenta a suspeita de que o cancelamento não se deveu apenas ao conteúdo, mas sim ao resultado de uma campanha coordenada pelos executivos televisivos e pela classe política empenhada em controlar a opinião pública. Tom e Dick Smothers decidiram processar a CBS por violar a sua liberdade de expressão e rescindir unilateralmente o seu contrato sem o devido processo legal. O caso arrastou-se até 1975, quando os Smothers ganharam o caso e receberam $776.300. Mas, segundo o próprio Tom, esta não foi uma vitória real. Ganhamos legalmente, mas perdemos culturalmente. Disse numa conferência de imprensa após o julgamento que enviaram a mensagem de que dizer a verdade não é bem-vindo na televisão. Desde 1969, nenhum programa de entretenimento na televisão nacional foi tão abertamente confrontador com o sistema político como o Smothers Brothers Comedy Hour. Tudo o que pudesse gerar controvérsia era proibido ou censurado. Os efeitos do cancelamento duraram anos, enquanto os produtores e argumentistas aprendiam as falas, sem política, sem guerra, sem televisão. Os segmentos dos sobreviventes. Nem todas as peças com consciência social foram completamente cortadas das ondas hertzianas. Algumas foram tocadas, mas apenas uma vez, e depois retiradas de todas as gravações oficiais ou bastante editadas em lançamentos posteriores. Estas peças não desapareceram como a performance de Belafonte, mas foram suficientemente abafadas para não causarem um impacto generalizado. A 8 de dezembro de 1968, a atriz Lee French apareceu num pequeno sketch retratando um homem negro a ser interrogado pela polícia na rua. Quando tentou explicar que estava a regressar à casa do trabalho, foi empurrado contra a parede, interrogado e terminou com as palavras: "Não sei se é ilegal ir para casa." O segmento foi apresentado como uma comédia negra, sem risos de fundo. A CBS permitiu que fosse para o ar, mas apenas uma vez. Quando o programa foi relançado em fita na década de 1990, o segmento deixou de ser apresentado. Tom Smothers, numa entrevista de 1968 à Time, confirmou que a cadeia tinha pedido que a cena não fosse incluída em nenhuma gravação oficial subsequente. O motivo não foi o conteúdo, mas o contexto social que tinha mudado. Outro caso é o de Joan Baez. Programada para aparecer no episódio de março de 1969 para cantar uma canção anti-guerra, a CBS pediu-lhe que a mudasse para uma canção neutra. Quando Tom Smothers recusou a mudança, a cadeia cancelou o segmento com Baez. De acordo com o produtor Ken Fritz, Baez enviou mais tarde a Tom uma nota de agradecimento, que dizia: "Escolheste a verdade em vez da segurança." Além disso, vários outros segmentos com temas sociais, onde diálogos discretamente alterados foram editados, letras foram cortadas ou risos de fundo foram adicionados para aliviar a tensão. Estas mudanças não foram anunciadas ao público e só foram descobertas anos mais tarde.
Quando os historiadores compararam o rascunho sobrevivente com a versão final, mesmo que não sejam destruídos ou censurados por completo, estes segmentos sofrem o mesmo destino. A sua influência é limitada, tornando-se uma parte perigosa do arquivo televisivo. E esta supressão silenciosa torna-os mais difíceis de detetar do que qualquer coisa explicitamente proibida. Perspectiva artística. Em várias entrevistas desde o cancelamento do programa, Tom realçou que nunca viu a comédia como escapismo. Não somos notícia, disse. Mas se as pessoas se riem e não pensam nisso, então desperdiçamos o seu tempo. Esta filosofia não só informa o conteúdo de cada episódio, como também informa cada decisão que toma, desde deixar declarações controversas intocadas até proteger os convidados com mensagens sociais. No seu livro de memórias, Dangerously Funny, Tom conta que lhe perguntavam frequentemente por que é que não tornava o seu programa mais alegre. A sua resposta foi sempre consistente: porque a realidade é dura. Via a televisão como um local onde o público podia ter uma conversa, mesmo que essa conversa fosse desconfortável ou ofensiva. Para ele, a comédia só tinha valor se ousasse abordar algo que a sociedade tentava ignorar. A influência do programa não parou na década de 1960. Os produtores de Saturday Night Live, The Daily Show e Last Week Tonight reconheceram que aprenderam com os Smothers Brothers que a comédia pode ser uma resposta política, e não apenas entretenimento. Tom Smothers lançou as bases de como a comédia televisiva moderna aborda as questões sociais, não se esquivando, mas assumindo uma posição clara. Obrigado por esperar. O que antes era proibido, escondido ou considerado esquecido, está agora a ser visto com mais clareza. Se acha que estas cenas valem a pena ser revisitadas, se acredita que a televisão não só deve entreter, como também nos deve lembrar das coisas que antes eram suprimidas, deixe um comentário abaixo. O que acha que aconteceria se este programa fosse para o ar hoje? Não se esqueça de gostar se acha que este conteúdo precisa de ser partilhado mais amplamente. Subscreva para não perder outras histórias que ficaram ocultas. E se conhece alguém que precisa de ver esta cena novamente, partilhe o vídeo com essa pessoa, porque às vezes, tudo o que é preciso é voltar a ver e nada mais será como antes.